também não é minha. A vida que eu tenho hoje também não é minha, tudo é dele, né? E a palavra é dele, meus irmãos. Se alguém se recusar a ouvir a palavra de Deus, de quem traz ao altar, está recusando a palavra dele, não está recusando o João. O João, coitado, né? É apenas uma pedrinha, né, no deserto, né? A pessoa simplesmente se recusa a ouvir a palavra de Deus, não do João, né? Porque um dia todos nós, né, vamos ter que dar conta para Deus, tudo, né? E eu não me preocupo também com o número de pessoas também, né? Porque não sou eu, né, que convenço a pessoa, né? Quem convence a pessoa é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então não cabe a nós julgar também, né? Mas a minha parte, a tua parte, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né, irmão? Lucas capítulo 18, que fala assim, a parábola do juiz iníquo. Diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração. E quero agradecer ao irmão Sérgio, que está cooperando conosco aqui nessa noite, né? Aceitou o nosso convite, está cooperando conosco aqui, cultuando a Deus conosco. E é uma pessoa, não quero falar, mas o irmão Sérgio, todas as vezes que a gente fez convite para ele nunca disse não, nunca. É um homem de palavra, um homem que honra a palavra dele. E é o que hoje não tem, né? Muitas vezes a palavra, né? Mas aqueles que honram a palavra de Deus serão galardoados por Deus, né? Aqueles que terão galardão na glória celestial. Quando chegarem lá, Deus vai abençoar os irmãos que honram a palavra, né? Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido. Nós te louvamos nesta noite, glorificamos, exaltamos o teu nome, te damos graça por tudo, Pai querido. Fala comigo, fala com cada um de nós, através da tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos bater palma, agradecer a Deus, que nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito difíceis, como disse Timóteo, como disse, aleluia, Tiago, né? Como disse João, estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, em que a fé muitas vezes está escassa. A fé, aleluia, e a perseverança. Mas aqueles que perseverarem até o fim, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que serão, aleluia, perseverando até o fim, esses serão salvos. Então não é daquele que começa e para, aquele que começa e para, não é aquele que começa e vai até o fim, até a última respiração, o último momento de vida, esse receberá o galardão da vida eterna. Aquele que vai até o fim, aquele que perseverar até o fim, aleluia, receberá a vitória. Então, nessa palavra aqui, nessa parábola,
que o Senhor Jesus fala, aleluia, sobre esse juiz iníquo. O que é o juiz iníquo? O juiz iníquo, iniquidade, vem da palavra saber e não praticar. Aquele que faz, conhece e não faz. Esse é a iniquidade. Aquele que conhece o certo e não pratica o certo. Ele pratica ao contrário. Ele é oposto muitas vezes da verdade. Ele pratica aquilo que ele sabe que está errado. Esse é o tipo de uma iniquidade. Esse juiz sabia que aquela viúva, que todos os homens injustiçados precisavam receber a justiça através do magistrado, de um juiz. Mas ele diz ali na palavra, meus irmãos, que ele não respeitava o homem e nem temia Deus. Mas vê, a perseverança dessa viúva era tão grande, a fé dela era tão grande, que um dia ela recebeu a vitória, que ela não saía da porta da casa daquele juiz. E ela dizia assim consigo mesmo: hei de ter com ele, uma hora ele vai fazer justiça por mim. Mas ela batia ali na porta da casa daquele juiz, dizendo: fazem-me justiça contra o meu adversário. E aquele juiz, então, olhando a insistência, a perseverança daquela mulher em buscar aquela causa, em ter uma solução para aquela causa, ele diz assim: hei de fazer então justiça para essa mulher, porque ela me molesta muito, ela me importuna muito, ela não me deixa em paz. Então eu hei de fazer justiça para essa mulher, ainda que eu não tema a Deus e nem respeito os homens. Hei de fazer justiça então para essa mulher. E o juiz se levantou, então, e pelo fato de tanta insistência, de tanta insistência daquela viúva, daquela mulher ali, ele então, o que ele fez? Ele foi lá, meus irmãos, aleluia, e fez justiça para aquela mulher. E cumpriu-se então naquele dia, aleluia, com alegria, a propósito que aquela mulher queria, é receber a vitória que ela almejava. Ela sabia que não era tão fácil conseguir a vitória, que ia batalhar muito, que ela ia ter que pagar um alto preço. E que preço é esse? O preço é a insistência, é a perseverança, é a confiança, é acreditar no invisível que vai acontecer. Assim é a nossa fé. Aleluia. Nós temos que ser perseverante, insistente. Nem que nós temos que ir andar de joelho, como diz o hino, de joelho é melhor. Sim, joelho é melhor, porque através da oração, incessantemente, nós orando, buscando a Deus, nós vamos nos convertendo cada dia mais, nós vamos nos convertendo mais a Deus, nós vamos buscando mais a profundidade, a fonte da sabedoria, da graça e do poder que há em Deus. Nós buscamos na oração e Ele há de nos abrir as portas das comportas e abrir o véu do mistério, revelar maravilha para nós. A partir da hora que nós colocamos a nossa vida em prática, em oração, em clamor, Deus vai ouvir a nossa oração. Ele vai ver, Ele está insistindo, Ele está clamando, ela está buscando, ela acredita, ela confia, ainda que ela estou demorando para responder, mas ela está, aleluia, perseverando. Nós vemos na palavra de Deus, meus irmãos, que Ana também foi uma mulher, aleluia, que insistia na casa de Deus. Ela estava lá orando, buscando, aleluia, a bênção do Senhor. Ela queria uma bênção, ela queria algo que para os homens humanamente era impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo para Deus é possível. E nós temos que buscar em Deus tudo é possível na pessoa do nosso Deus. Aquilo que nós achamos que é impossível, então vai ter outra gente que vai dizer assim: não, mas não vai ir atrás disso aí, o juiz já martelou, já não vai dar casa, está arquivado, essa doença não tem mais cura, o médico já desenganou. Mas quando nós não aceitamos o que o médico, o advogado, o juiz fala, aleluia, e nos colocamos em joelho, em oração, em busca, Deus vai ver a minha e a tua perseverança, vai confiar, aleluia, em nós a vitória para nós. Aleluia. A oração é a
sabe, aleluia, que Deus é a vitória. Glória a O poder do cristão está na oração. Aleluia. Alguém pode dizer, mas o crente não tem poder. Tem, o crente tem poder. Quando ele dobra o joelho e começa a clamar a Deus, acontece, aleluia, aleluia, o sobrenatural. As coisas maravilhosas acontecem, aleluia, e o milagre chega na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E diz aqui, meus irmãos, no versículo 7 do capítulo 18, diz assim, ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que nós estamos vivendo hoje? Podia estar esses bancos, quase todos eles tomados por pessoas, né? Mas as pessoas não querem, né? As pessoas só procuram pronto-socorro só quando a coisa está crônica, quando a coisa não tem mais solução. Aí ela aparece nos consultórios médicos e o médico vai dizer assim para ela: escute, por que você não veio antes aqui? Por que você não procurou mais o médico antes? O ambulatório, o hospital, a clínica? Você deixou muito passar esse tempo. No começo tinha até solução, mas agora já está grave, a coisa já está crônica, né? Aleluia, falando materialmente, humanamente, né? E nós agora, nós falando espiritualmente, o crente só busca a Deus quando a água chega aqui no gol. Aí ele lembra-se que Deus existe, né? Aleluia. Só que Deus não é como o homem, né? Deus é compassivo, é misericordioso, é longânimo, né? Aleluia. Ele vê a perseverança, aleluia, daquela pessoa, e a oração dela de humilhação, Deus cura ela. Quando ela cai de joelho, humildemente, em lágrima, em humilhação a Deus, aí Deus pega e olha, né? Irmãos, veja que coisa mais linda. Quando lá aquela passagem lá de Ezequias, né, que foi falado essa semana aqui, quando Ezequias recebeu o dito de Deus, a mensagem de Deus pelo profeta Isaías, o que Ezequias fez? Ezequias, ele pegou, recebeu a palavra de Deus ali, foi Deus que falou que ele, daquela cama, ele não se levantaria mais, que ele colocasse a casa dele em ordem, e que daquela cama ele não mais levantaria. Ezequias virou para um canto, estava doente, muito doente, né? Virou para um canto da cama, ali na parede, chorou abundantemente ali, e disse: Senhor, eu sempre tenho feito o que o Senhor quer, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho feito tudo aquilo que o Senhor tem mandado. E o que foi a resposta? O que foi a resposta? A resposta foi lá: antes de que descesse a escadaria do palácio, Isaías recebeu a mensagem do Senhor Deus. Volta, Isaías, diga para ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha só, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ele pegou e voltou, e diga para ele que eu acrescentarei mais 15 anos na sua vida e darei vitória sobre o rei da Síria para ele. Aleluia. Então Deus ouve a oração de um coração quebrantado, de um espírito contrito, daquela lágrima sincera que vem sobre os nossos olhos. Viu, meus irmãos? Então ele vê, ele ouve todas as coisas que nós fazemos. Mas quando nós caímos de joelho, entregamos a Deus aquela oração de quebrantamento, oração quebrantada, o espírito contrito, Deus ouve no céu e vê as nossas lágrimas, ouve a nossa oração e diz: vou reverter o quadro dessa situação e vou dar, aleluia, a bênção para essa pessoa. A oração perseverante, aleluia. Alguém uma vez falou aqui
uma bomba, acho que foi o Pedrinho, né? Uma dinamite, que é verdade. Aleluia. A oração é como uma dinamite que estoura e faz maravilha, né? Aleluia. Então, meus irmãos, essa viúva recebeu a vitória porque ela foi perseverante. Se nós fosse hoje consultar, aleluia, nos anais das histórias dos trabalhos pastorais, eles iriam dizer assim, que muitas pessoas chegaram ao meu consultório já com a situação já completamente perdida, né? Mulheres que chegaram no consultório do pastor dizendo, olha, ele pediu divórcio, ela pediu divórcio, não quer mais saber de mim, e já está tudo feito, não sei mais o que eu faço, me ajude em oração, né? Mas ali para aquela irmã, para aquele irmão, a coisa já estava perdida. Mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Nós é que temos buscar, né? Aleluia. Nós que temos buscar incessantemente a Deus uma resposta, uma solução para o nosso problema. Para Deus tudo é possível aquele que crê. Que Deus abençoe e as palavras que o Senhor Jesus fala melhor, aleluia, nesta noite, né? Aleluia, uma oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Venha abençoar a tua igreja, teus filhos, teu servo, Pai. Confia no Pai e abençoa. Vamos orar e agora eu vou passar para o nosso irmão que está aqui, nosso irmão Sérgio, que vai fazer demais parte desta noite. Bem, Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus glorioso, Deus maravilhoso.